Calma que a sua aula já vai começar. Eu sou o professor Antônio Marterson e se você quiser ajudar o meu canal a continuar propagando conteúdos contábeis na internet, primeiro, se inscreva, ative as notificações, claro, só se você gostar desta aula. E a segunda maneira de você me ajudar, aqui na descrição tem uma série de links de cursos que eu mesmo preparei para você e cada curso que você faz sua matrícula, você recebe outro de bônus. Eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui e também as minhas páginas no Instagram, caso você queira fazer alguma parceria relacionada à contabilidade. Fique aí com a aula, mas se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos! Bem, então vamos aqui iniciando a nossa primeira aula sobre este módulo, falando sobre a obrigação tributária. Lembrando que esse material eu coloquei à sua disposição para você baixar. Os conceitos de obrigação tributária e crédito tributário são de extrema relevância para quem busca entender a metodologia da tributação nacional, especialmente o passo a passo da administração pública até a efetiva cobrança fiscal. Então nós temos que entender que no direito tributário nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica, tudo tem um passo a passo. Primeiro, só existe a obrigação de pagar um tributo porque o fisco fez o lançamento daquele tributo, do crédito tributário. E por que o fisco fez o lançamento do crédito tributário? Porque aconteceu o fato gerador, ou seja, o contribuinte fez alguma coisa no tempo e no espaço que deu origem ao fato gerador. E por que o contribuinte causou o fato gerador? Porque existia uma hipótese de incidência, ou seja, existia uma previsibilidade na lei. E por que existia uma lei? Porque existe uma coisa chamada princípio da legalidade, que diz que um tributo só pode ser cobrado mediante lei que o institui. E por que existia uma lei? Por que existia esse princípio da legalidade? Porque a Constituição vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer sem lei, né, que obriga aquela pessoa ou que permita que aquela pessoa não faça. Ou seja, nós iremos entender que tudo está interligado nos entranhos da Constituição, da legislação brasileira. Não só tributária, mas toda a legislação, tudo bem? Vamos aqui falar de obrigação tributária principal, hipótese de incidência e fato gerador. Eu acabei de citar para você dois termos, fato gerador e hipótese de incidência. Então veja, o efetivo nascimento de uma obrigação tributária ocorre quando o legislador formula um ato abstrato, que é a hipótese de incidência, e tal ato ocorre de fato, que é o fato gerador. Então, veja, nós temos aqui dois conceitos, o fato gerador e a hipótese de incidência. Vamos aqui imaginar um tributo, ISS, Imposto sobre Serviços. O ISS vai dizer que qualquer contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, que preste um serviço da lista anexa da Lei 116, que ou você já viu ou ainda vai ver, qualquer pessoa que prestar um daqueles serviços vai ter que pagar o ISS. Então veja, essa teoria, essa previsibilidade legal, tudo bem? É a hipótese de incidência. A hipótese de incidência é aquilo que está previsto em lei. Se acontecer na vida real, o contribuinte vai ter que pagar o tributo. E quando aquela hipótese de incidência acontece na vida real, nasce o fato gerador. Tudo bem? Eu vou aqui abrir essa lei para você. Veja bem. Pronto, eu estou aqui com a Lei 116 aberta, a Lei do Imposto sobre Serviços, e nós estamos aqui com a lista anexa. Ou seja, nós temos aqui, serviços de informática e congêneres, análise e desenvolvimento de sistemas, né? É assim que você encontra esse serviço. Ou seja, sempre que um contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, prestar um serviço de análise e desenvolvimento de sistemas, programação, processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, vai nascer a obrigação de pagar um tributo, tudo bem? Ou seja, isso aqui que está previsto na lei é a hipótese de incidência, e quando acontece na vida real, nasce, na verdade, tem-se o fato gerador. Então, até aqui tá tudo bem, tudo bem? Lembrando que você pode enviar sua pergunta. Vamos aqui falar de obrigação principal. A obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
A obrigação acessória, vou já explicar com mais detalhes, é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, e não só exclusivamente na lei, impõe prática ou abstenção de ato que não configura obrigação principal. Obrigação principal no direito tributário é quando acontece o fato gerador, tem-se a obrigação de pagar o tributo. A obrigação de pagar o tributo é sempre a obrigação principal. Tudo bem? Agora, a obrigação acessória é aquela obrigação que não é a principal, tá certo? Mas que a lei manda fazer ou diz para não fazer. Por exemplo, a emissão da nota fiscal é uma obrigação acessória. Tudo bem? Guardar os documentos fiscais é uma obrigação acessória. Obrigação tributária principal versus obrigação tributária acessória. Nós temos aqui dois quadros para facilitar o entendimento. Na obrigação tributária principal, sempre tem natureza patrimonial, ou seja, sempre tem a ver com um valor em dinheiro, é uma obrigação de dar. Então, quando nós falamos de obrigação principal, nós estamos dizendo que o contribuinte tem que dar algo, tudo bem? Quando nós falamos de obrigação acessória, é uma obrigação de fazer algo. Por exemplo, emitir nota fiscal, escriturar um livro contábil, um livro fiscal, tá certo? Guardar os documentos fiscais, enviar os documentos fiscais para o fisco. Como nós estamos aqui vendo, no artigo 113 do Código Tributário Nacional, no parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, preste bem atenção nisso aqui, ó. Existe a obrigação tributária principal e existe a obrigação tributária acessória. A obrigação principal é sempre uma obrigação de dar. A obrigação acessória é sempre uma obrigação de fazer. Porém, caso a pessoa tenha que fazer algo e não faça, esse não fazer vai fazer com que a obrigação acessória torne-se obrigação principal, porque vai nascer uma penalidade pecuniária. Concorda que, a partir do momento que a empresa tinha só que fazer algo, ou seja, obrigação acessória, e não faz, ela é multada e tem que pagar, ou seja, tem que dar algo. E nós vimos aqui que a obrigação de dar é sempre a obrigação principal. Ou seja, a obrigação acessória, por sua inobservância, torna-se-á obrigação tributária principal, tá certo? É muito importante. Segundo o Código Tributário Nacional, como eu acabei de falar aqui, só para frisar, a inobservância da obrigação tributária acessória pode converter-se, né, em obrigação principal. Como você está vendo aí, a base legal dessa, né, afirmação. Então, na próxima aula, vamos falar com mais detalhes do fato gerador e da hipótese de incidência. Nessa aula, nós falamos de obrigação tributária, que se divide em duas: principal e acessória.